Segundo ano, olá mais uma vez, fica aqui o nosso abraço para nós prosseguirmos nos nossos conteúdos de matemática. Agora, depois de ver o ciclo trigonométrico, vamos trazer, rebuscar alguns assuntos, no caso da trigonometria do triângulo retângulo que vocês viram ano passado. Bom, então vamos aqui dar uma olhada em seno e cosseno, como é que eles vão funcionar aqui no ciclo trigonométrico. Começando pelo seno, relembrando, como é que vocês viram isso lá no ano passado? Se nós temos um triângulo retângulo, certo? Com um ângulo alfa aqui, o retângulo está bem aqui, ó. Então isso aqui seria o cateto oposto, porque ele está, logicamente, numa direção oposta ao ângulo. Esse aqui é o cateto adjacente. Adjacente quer dizer vizinho, ou seja, está colado no ângulo. E o lado maior é a hipotenusa. Então nós vimos que, vocês viram, né, que o seno de alfa vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Vou apagar porque isso é matéria antiga, tá bom? Para nós, como é que nós vamos ver? Tá aqui meu ângulo alfa, ele vai determinar esse arco AP, certo? Então ele tem essa medida aqui, ó. O arco tem a medida alfa. E justamente esse ângulo AOP também vai ser alfa. Alfa radiano, na questão de ângulo, e aqui de arco. E essa posição do nosso ângulo vai determinar esse comprimento aqui no eixo vertical. Isso é exatamente o valor do seno do meu ângulo alfa. Sempre assim. Ó, viu que nós fizemos uma projeção do ponto P aqui no eixo vertical. E esse comprimento aqui é o valor de seno. Simples assim, não tem mais nada para se discutir. Então, logicamente, vão ter vários tipos de ângulos e a gente só faz rebater a projeção para o eixo vertical. Vamos ver alguns ângulos, alguns valores notáveis para nós. Que no caso, nesse caso aqui, nós temos 30 graus, que em radiano vai ficar π sobre 6. Então esse arco aqui vale π sobre 6 e logicamente esse ângulo vale π sobre 6 no ciclo trigonométrico. Ou 30 graus. Viu que eu rebati o meu ponto que forma que determina o meu arco, né? E formou esse comprimento. Então o seno de 30 é meio. E dá para perceber que está bem no meio do caminho mesmo desse eixo vertical. Então, esse aqui é um valor notável. Outro aqui do meio, nós temos o ângulo de 45 graus, que logicamente ele vai dividir esse quadrante no meio, que esse quadrante tem 90 graus. π sobre 4. Rebati o π sobre 4. Esse comprimento aqui dá exatamente raiz de 2 sobre 2. E por fim, nós temos o ângulo de 60. Está aqui o arco, né, de π sobre 3, que transformado em graus dá 60 graus. Rebatendo o meu ponto, nós vamos ter raiz de 3 sobre 2. Esses são os valores notáveis para nós considerarmos. Tudo bem? Temos aqui uma informação também muito importante, que são os simétricos, né? Porque se você for ver, esse ângulo aqui, π sobre 6, ele vai ter esse valor de seno. Só que eu tenho um simétrico dele no primeiro quadrante, que no caso é esse aqui, ó, é o mesmo valor para seno, porque ele vai, quando nós rebatermos, também vai ter o mesmo valor. Aí você vai precisar fazer a redução desse arco. No caso aqui, lembrando, reduzido do segundo quadrante para o primeiro quadrante, é pegar π e diminuir desse ângulo, no caso 5π sobre 6. Quando você fizer π, que é a volta completa, menos 5π sobre 6, vai resultar em π sobre 6, que é
a forma reduzida, né? Olha aqui também, esse arco está no terceiro quadrante. Reduzindo ele, vamos parar em π sobre 6. Só que olha o que é interessante, do 7π sobre 6, o seno dele é isso aqui, ó. Então, se o de π sobre 6, o seno de π sobre 6, nós vimos é meio, essa parte de cima, 7π sobre 6 vai ser menos meio, olha aqui. Mesma coisa nesse último exemplo. Nós temos um arco no quarto quadrante, que também vai ter um seno, só que negativo. Mesmo valor do primeiro quadrante, só que com sinal invertido. Então, fazendo essas transformações, você não vai se enrolar. A outra seção aqui que nós temos é o cosseno. Lembrando de cosseno. Cosseno, se nós temos um triângulo retângulo, esse daqui é o cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa. O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está colado, está vizinho a ele, sobre hipotenusa. Paga, isso é matéria antiga. Para nós aqui, vai ser somente uma sombra. No caso, nesse ciclo trigonométrico, esse arco AP formou, né, essa projeção, e esse valor aqui é justamente o valor do cosseno. Então, o eixo vertical, o vertical que nós vimos lá no seno, agora vai ser chamado de eixo dos senos. E enquanto que o eixo horizontal, agora nós vamos começar a chamar de eixo dos cossenos. Costume com isso, tudo bem? Vou aproveitar esse exemplo dos senos lá de cima, só para mostrar como é que fica. No caso aqui, de 30 graus, o meu valor de cosseno agora é esse aqui. Vai ficar no eixo dos cossenos. De 45 graus, nós vamos ter esse valor aqui. Raiz 2 sobre 2 também, tá? No caso aqui do 30 graus, esse valor do cosseno vai ser raiz 3 sobre 2. Bom, essa tabela você já tem desde o ano passado, né? E por fim, aqui no final, o cosseno de 60 vai ser essa sombra aqui, essa projeção. Isso aqui dá exatamente meio. Dá para perceber que está bem no meio do caminho, né? Então essa seria a ideia de seno e cosseno. Bom, nós precisamos desses conhecimentos para resolver os exercícios e partir para frente, né? Depois fazer a relação entre esses indivíduos, apresentar tangentes, agora no ciclo trigonométrico. Tudo bem? Então, fica o meu abraço aí e até!